Ei. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Vamos ter uma palavra de oração. Maria José pede pela saúde dela. E a Márcia pediu em favor da sua tia Rosa. A gente já tem lembrado de orar por ela sempre. Tia Rosa está hospitalizada, vamos continuar orando. Meu genro pegou Covid. É Covid mesmo, que eu sempre troco com dengue. Meu genro, marido da minha filha. Meu genro pegou Covid, provavelmente a Ruth vai pegar também, né? E a minha esposa já está lá em casa de molho, não quero nem saber dela hoje. Já está no quarto, passei a chave, está do lado de dentro. Só sai depois do exame. Hã? Ué. Tá ok. Deixa eu me avisar para vocês, tanto que vocês estão em casa como vocês que estão aqui. Semana que vem nós teremos a nossa ceia. Vai ser a última ceia do ano e a primeira ceia presencial. Então não fica com medo não. A gente vai tomar o pão, o cálice, vamos ter uma refeição. A gente vai se espalhar aqui, cada um fica num cantinho. Pelo número de irmãos que tem vindo, é tranquilo. Dá para a gente tomar nossa refeição e sem medo, né? E vamos lavar os pés uns dos outros também. E você que está em casa pode fazer isso também. Você pode separar lá o pão, um pouquinho de suco de uva. Deixa para você jantar à tarde, né? Depois do culto, para você fazer isso juntos, tá bom? Fala, José Machado. Oi? O horário da ceia é o horário do culto, 18h30, tá? Nós temos início já o nosso projeto de incêndio. Lembra que já levamos caixa lá para cima, já fizemos algumas coisas. Agora o Reginaldo bancou, né, comprou, junto ao camarada lá que vai fazer o projeto para nós, ele comprou os equipamentos. R$20 mil, divididos em 3 parcelas. Então, quando eu vejo esses valores assim, pelo porte da nossa igreja, eu digo, Deus, o Senhor é grande demais, porque o Senhor faz milagre realmente com todo o nosso recurso. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, sempre oro pelo seu trabalho, para que Deus continue dando o suprimento necessário para cada um de vocês. Amém? Vamos orar então? Bondoso Deus, que privilégio temos como igreja de nos reunir aqui juntos, nesta tarde e noite, invocar o teu santo nome, saber que o Senhor é um Deus presente entre nós, porque o Senhor prometeu que assim seria. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos também de adentrar junto ao teu trono da graça, para receber graça e misericórdia. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Queremos orar e pedir em favor da Maria José, da saúde dela, que o Senhor estenda a sua mão de graça, dando a ela as condições, Deus, se não curar, mas pelo menos dando forças para ela perseverar e permanecer firme e fiel ao Senhor, Deus. Lembramos da tia Rosa, que está internada, hospitalizada, e da mesma forma o Senhor esteja com sua mão, ajudando, curando, estabelecendo aquilo que muitas vezes nós não compreendemos qual é o teu propósito. Pela Ruth, o Volney, ele que está com Covid, Deus também proteja, abençoa para que os medicamentos possam surtir o efeito desejado, nós te pedimos. Por esta igreja amada que está aqui e também em casa, participando online, nós pedimos o poder e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Deus, não deixe a gente desistir em momento algum, por mais provas, lutas que a gente passa, mas nos dá aquela certeza de que cada dia que passa nós estamos mais próximos de ir embora para casa. Então alimenta o nosso coração com esta esperança. Abençoa este povo que está aqui nesta noite. Mais uma vez eu te peço, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, para o louvor da tua glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo, para Mateus, capítulo 21, é o nosso texto base hoje para a nossa mensagem. Vamos falar sobre a entrada. Talvez na sua Bíblia esteja esse títulozinho aí, em negrito, né, bem no início do capítulo, a entrada triunfal.
Isso aí não é Bíblia, não é revelação de Deus. Isso é só um título que o editor da Bíblia colocou e faz jus ao texto. Realmente aqui ele está descrevendo a entrada de Jesus em Jerusalém como rei. Veja, ele já veio em Jerusalém outras vezes, participou da Páscoa, mas agora ele está entrando de maneira triunfal. Triunfal significa vitória, triunfo. Essa palavra era usada para os reis conquistadores, quando eles venciam as suas batalhas e retornavam para casa. Então, quando eles entravam na cidade, no seu cavalo maravilhoso, ele todo paramentado de rei, sua coroa na cabeça, ao seu lado, montado em cavalos também, todos os seus generais de exércitos, e toda a cidade aclamava a vitória desse rei. Mas o nosso Senhor Jesus entrou montado num jumentinho, para exemplificar aquilo que os reis em Israel faziam. Então ele está cumprindo um protocolo que era comum, todo judeu. Quando ele percebeu isso, eles cantaram aquilo que nós cantamos hoje à noite. Hosana significa salve-nos, ajuda-nos, rei, porque eles estavam em perigo. Eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. E o que o judeu mais ansiava era a libertação desta opressão dos romanos. Então, quando eles cantaram em alta voz, Hosana, o que vem em nome de Yahvé, do Senhor, eles estão reconhecendo que Jesus é o Messias prometido. Mas olha, esse texto é interessante porque todos os evangelistas, os 4, Mateus, vamos lá comigo? Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 relatam esta passagem, então ela é importante. E tem um outro fato interessante aqui, os sinóticos, que são os 3 primeiros, vamos comigo, eu esqueci, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 narram uma história muito comovente, anterior ao nosso texto que vamos estudar agora. E eu convido você para fazer essa leitura. Versículo 20. Volta os olhos aí do capítulo 20. Versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos. Marcos, nessa mesma narrativa. Eu não saí daqui do texto, o texto é o mesmo. É só voltar os olhos um pouquinho para trás, que você vai encontrar o versículo 29 do capítulo 20. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Marcos, quando ele registra essa mesma passagem, ele dá o nome para um desses cegos. Vocês lembram disso? Bartimeu. Parece que ele foi o interlocutor, o locutor que gritou para Jesus. E aí então a multidão os repreendeu, deu um puxão de orelha neles para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Parece que Jesus é meio irônico às vezes, né? O cara é cego, está gritando: tenha misericórdia de mim, Senhor. O que você quer que eu faça para você? Mas isso é maravilhoso, porque isso mostra que Deus, Ele quer que nós expressemos a nossa necessidade. Não que Ele não saiba, Ele sabe. Mas quando nós expressamos a nossa necessidade, nós estamos falando que Ele é todo suficiente. És o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós estamos dizendo: o Senhor é suficiente para me ajudar na minha necessidade. Então o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles respondem, versículo 33, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Em outras palavras, a gente quer enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Isso é milagre. Não foi uma dor nas costas. Deus, o Senhor Jesus encarnado, Deus encarnado aqui, Ele realizou um grande milagre.
Segura aqui algumas coisas nessa página, vai algumas páginas para frente aí comigo, para eu mostrar para você um texto maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. E deixa a mão aí, que agora mesmo a gente volta para lá rapidinho. Segundo aos Coríntios 4. Versículo 3, o apóstolo Paulo está ensinando esta igreja, dizendo assim, olha, se o nosso evangelho, o evangelho que os apóstolos estavam pregando naquela época, e que nós pregamos hoje também, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo, olha, Satanás, o Deus desse século, o ministério dele é cegar o entendimento, a razão, a capacidade das pessoas entenderem. Muitas pessoas ouvem, mas não compreendem. Por isso é preciso de um milagre. E eu creio que os três, eu esqueci de novo, Mateus, Marcos e Lucas. Eu creio que os três escritores sinóticos, eles colocaram aquela passagem ali dos cegos, justamente para ilustrar a condição de Israel. Israel estava cego. Jesus demonstrou cabalmente, de maneira didática, poderosa, clara, que ele era o Messias. Mas os judeus não aceitaram, não reconheceram. Por isso Deus precisa operar um milagre na nossa vida. Não pensa que é você que aceitou a Deus. Não pensa você que você tomou uma decisão. Claro, você tomou uma decisão, mas você só tomou essa decisão em primeiro lugar porque Deus abriu o seu entendimento. Deus operou um milagre na sua vida. E se você ainda não tem isso, clama a Ele. Dobra os seus joelhos e fala, Senhor, eu ouço esse trem aí desse evangelho, eu vou na igreja, mas o negócio para mim está desentendido. Abre o meu entendimento. Olha o versículo 5, diz assim, eu li o 4, não li? Li. Mas não pregamos a nós mesmos, ou seja, a mensagem do apóstolo Paulo não era uma mensagem de exaltá-lo como apóstolo, mas, olha o conteúdo da sua mensagem, a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Paulo está citando Gênesis, ele está falando da criação, quando Deus criou os céus e a terra, e ele diz assim, haja luz, e houve. Paulo está dizendo que o mesmo poder de Deus, Criador, é o poder que ele exerce na vida de uma pessoa cega, para que ela possa enxergar. Olha aí comigo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Para que Ele fez isso? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Você não conhece Deus através do Sebastião, através da Maria, do José, do Pedro. Nós só podemos conhecer a Deus através da face do seu Filho, Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de iluminação. Agora eu vejo. Foi isso que aconteceu com Bartimeu e o outro cego. Volta comigo para lá. Então, eu penso que justamente é uma oportunidade para que as pessoas entendam quem é o Salvador Jesus Cristo. Lembra comigo, meus queridos, que até então, nós trabalhamos no sermão passado, que havia um segredo messiânico. O que era esse segredo? Quando Jesus curava alguém, quando Jesus abençoava alguém de alguma forma com um milagre, o que ele falava? Não conta para ninguém. Vai se apresentar ao sacerdote, ofereça os sacrifícios necessários, não conta para ninguém. Por quê? As pessoas não estavam preparadas para entendê-lo. Mas agora é diferente.
Agora o Senhor Jesus sabe que a sua hora está próxima, Ele vai entregar sua vida. Então Ele faz de tudo para que as pessoas entendam quem é Ele. Eu fico maravilhado, volta aí, deixa eu ler o texto então com vocês. Quando se aproximaram de Jerusalém, capítulo 21 de Mateus, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar: ei, o que você quer com esse negócio aí, senhor? Diga para ele que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Ele está citando o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Meus queridos, tem 3 grupos aqui nesse momento, que você pode fazer uma distinção entre eles, isso é muito importante. O primeiro grupo é o grupo dos discípulos, que está acompanhando Jesus. Agora, eu quero te ensinar uma coisa muito interessante. Vai algumas páginas para frente, no texto que João relata, ele dá uma dica aqui para nós que os outros evangelistas não escreveram isso. Estão aí comigo? 12 de João, versículo 16. Quando Jesus mandou eles lá desamarrar a jumentinha, trazer e tal, e a multidão começou a gritar: Hosana, lá no versículo 16, preste atenção comigo, é muito importante. A princípio, seus discípulos não entenderam nada. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. No dia, no momento em que Jesus entrou montado naquele jumentinho, os discípulos não entenderam nada. Olha só, eles passaram 3 anos sendo ensinados por Jesus. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós também não entendemos tudo. Esse é o nosso erro, a gente quer entender tudo. Mas nem os discípulos entenderam. Foi só depois, quando eles falaram: mas... E foram lá buscar, o profeta falou sobre estranho, e nós não entendemos isso no dia. Quando Mateus escreveu os outros evangelistas, isso foi muito tempo depois desse evento, do fato que aconteceu. E o Espírito é que foi trazendo na memória deles, iluminando. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Quando Jesus falou: olha, eu vou enviar o Espírito, vocês não vão ficar sozinhos, Ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei para vocês. Então, depois da morte, da ressurreição, quando os discípulos começaram, os apóstolos, a ensinar, a pregar, é que na mente deles, eles falaram: por isso Jesus falou aquilo. Agora eu entendo. Eles começram a conectar uma coisa com a outra. Assim é conosco. É por isso que a gente diz: não desanima, vem aprendendo. É um processo. Ninguém aprende da noite para o dia. Então, os discípulos aqui, eles fazem a vontade de Jesus, mas eles não estão entendendo nada. Mas tem um outro grupo. Eu chamo esse grupo aqui dos líderes. Os líderes estão aqui. E observe que quando as crianças e o povo começam a clamar Hosana, eles estão citando o Salmo 118. Vamos lá comigo para você ver. Esse salmo é um salmo messiânico.
É um salmo que só poderia cantar quando o Messias pusesse os pés em Jerusalém. Salmo 118, corre para lá comigo. Por isso que os líderes ficaram bravos e falaram para Jesus: manda esse povo calar a boca. O que Jesus falou? Se eles calarem, as pedras vão clamar. 118, veja comigo lá no versículo, a partir do 22. Jesus já tinha citado isso numa discussão anterior com os líderes, o 22. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal, angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor fez, ou que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos. Muitas pessoas usam esse versículo errado. Fala do domingo, né? Hoje é tão bom nós estarmos aqui reunidos, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Não, o Salmo está falando daquela entrada triunfal de Jesus. Aquele momento estava na agenda de Deus, não foi por acaso. E é isso que o salmista está dizendo: este dia da entrada triunfal é um dia em que Yahvé, o Deus de Israel, preparou. Então, Israel deveria se alegrar e exultar naquele dia. E gritar: salva-nos, Senhor, hosana. Nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Os líderes não entenderam que aquele homem sentado naquele burrinho. Agora tenta imaginar a cena. Um burrinho é um bichinho petitinho. Jesus deveria ser um homem, né, de boa estatura. Imagina aquele homem sentado no burrinho, os pezinhos estavam até pedalando no chão, e todo mundo gritando. Mas os líderes não se abriram para isso. Algo que eu entendo, veja que há uma multidão acompanhando Jesus. Na medida em que a popularidade de Jesus vai ao pico, a oposição também, em contrapartida, vai ao pico. Chegou um momento que eles falaram: não dá mais para aguentar esse cara, nós temos que matá-lo. Você pode observar que um pouquinho mais para frente, a gente vai trabalhar isso mais nos outros estudos, eles contrataram, eles pagaram, subornaram falsas testemunhas para falar contra Jesus. Depois, mais para frente, até mesmo Judas foi corrompido, subornado para trair o Senhor Jesus. Mas há aqui também a multidão. Eu fico maravilhado de entender que essa multidão estava predisposta a entender que Jesus era o Messias. Posteriormente foram os líderes que tiraram eles de cabeça. Então essa multidão está eufórica, entusiasmada, mas ainda não tem um entendimento completo sobre Jesus. Eles querem acreditar que Jesus é o Messias, que vem libertá-los. Por isso, usando a multidão, eu quero destacar aqui 3 fatos com vocês, de maneira bem simples. O primeiro deles é que Jesus, ele foi aclamado rei por esta multidão. Ele entrou em Jerusalém como todo rei davídico entrava em Jerusalém, montado num burrinho. Lembra na história, quando um dos filhos de Davi, ele tentou dar um golpe de estado, o pai dele já estava velho, e o pai tinha chamado o profeta, Natã, e diz: olha, quem vai assentar-se no trono no meu lugar é o meu filho Salomão. E esse filho de Davi, ele tentou dar um golpe de estado. Chamou uns generais lá e foi para uma cidade, deram uma festa, e todo mundo aclamou ele rei. E aí então Batseba entrou no trono, Natã veio, e conversaram com Davi: mas o senhor não prometeu que Salomão, sim, tal. Sabe o que Davi fez? Manda buscar a minha mula, coloca o meu filho Salomão sobre essa mula, entre em Jerusalém e que o povo grite: viva o rei! Foi isso que Jesus fez. Ele foi aclamado rei. Então preste atenção nessa frase que eu sempre cito para vocês. Jesus, ele cumpriu as escrituras,
Ele foi rei de direito, mas não foi rei de fato, porque ele foi rejeitado. É por isso que nós hoje esperamos a volta do Senhor Jesus. Não só para nos levar para a glória e transformar o nosso corpo, mas porque há uma promessa dele de que ele vai vir para assentar-se no trono do pai dele, Davi, e vai reinar nesse mundo. E nós esperamos isso. E ele vai separar uns dos outros. Aí não tem mais oportunidade. Jesus, cheguei atrasado, espera aí, eu estava fazendo um fitness. Não tem mais oportunidade. Por isso que hoje é o dia da salvação, é o dia de abrir o coração para ele. A cena foi totalmente preparada pelo Senhor Jesus para que as pessoas o reconhecessem. Então, o ponto que eu quero destacar nesse momento, quando eu falo que essa multidão aclamou Jesus como rei, eu quero dizer para você, não adianta aclamar Jesus como rei, se nós não estivermos prontos para fazer o que ele manda. Entenderam isso? Não adianta dizer, Jesus é rei da minha vida, oh, aleluia! Jesus falou isso. Não adianta você me chamar Senhor, se você não faz o que eu mando, se você não me obedece. Olha comigo, volta comigo para lá rapidinho. Ele contou uma parábola para ilustrar isso, lá nos versículos 28 até o 32. Ele diz assim, olha, volta comigo lá para Mateus 21. Ele ilustrou esse ponto que eu estou chamando a sua atenção, que não adianta clamar ou aclamar Jesus como rei, se você não obedece o que ele manda. Ele conta a história de 2 filhos. Ele diz assim, olha, estão aí comigo? Mateus, capítulo 21, versículo 28. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Lembra que um dos estudos que eu dei para vocês foi que Jesus, como professor, ele ensinava os mais simples através de parábolas, porque fica fácil da gente entender as verdades espirituais. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia. Talvez a sua tradução está, arrependeu-se. E foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, pai, eu vou. Mas não foi. Então Jesus faz a pergunta para eles, qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles respondem, o primeiro. Jesus então completa dizendo o seguinte, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Então, meus queridos, não adianta dizer Jesus é rei, se você não está disposto a obedecer, porque um rei manda, ele tem autoridade. Por enquanto, ele está lá no céu, no trono do Pai Celestial, mas um dia ele vai vir, e aí o bicho vai pegar. Segundo fato importante que eu vejo nessa entrada triunfal, depois de Jesus ter sido aclamado rei, como rei, embora só sendo rei de direito e não de fato, ele já faz um ato oficial. Sabe qual foi o ato oficial dele? Ele foi na casa do pai dele. O Salmo 118 falou isso, se você lembra da leitura. A procissão tinha que seguir até o templo. E o texto diz isso para nós. Volta aí comigo, capítulo 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Veja, meus queridos, o templo era uma construção enorme. Haviam várias salas. E vinham judeus do sul, do norte, do leste e do oeste, vários judeus para cultuar. Veja, nós estamos próximos da Páscoa. Então o neguinho não saía lá do norte com uma ovelhinha debaixo do braço para levar para Jerusalém.
O ônibus nem deixava. O que ele fazia? Ele levava dinheiro para chegar lá e comprar uma ovelha, ou um touro, ou uma pombinha, uma rolinha, dependendo da situação financeira. Mas sabe o que era o problema? É a exploração daqueles que administravam tudo isso. Eles cobravam altas taxas de câmbio, roubando a população. E eles viram nisso um grande negócio. Gente, trabalhar com o povo de Deus é um grande negócio. Nós já recebemos uma proposta uma vez de ficar rico. Um pai de um menino que frequentava aqui falou: não, vocês é bobo demais, ué. Eu vou ensinar vocês. Ele é um grande empresário. Eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Olha aqui, Titão. Se vocês fizerem 5 cultos por dia, imagina se você conseguisse, se você for um bom orador e chamar as pessoas mesmo, se você chamar as pessoas e você prometer coisas que elas querem. Imagina se você fizer 10 cultos por dia e nesses 10 cultos você pegar e pedir dinheiro. Porque se eles derem dinheiro, Deus vai abençoar eles. Mas a gente não quer isso aí. Essa não é a nossa praia. Não temos interesse nessas coisas. Mas muitas pessoas, infelizmente, usam a boa fé das pessoas para ficarem ricas. Eles estão se dando bem? Deixa um dia, quando eles enfrentarem o Senhor da igreja, para ver o que vai acontecer com eles. Mas algo importante, o primeiro ato de Jesus, como rei, foi purificar a casa do pai dele. Por quê? Porque o templo era, preste atenção no verbo que eu usei, o templo era o local da habitação de Deus, era a casa de Deus. Hoje não é mais. Isso aqui não é mais a casa de Deus. Ué, então, qual é o significado disso para nós? Vai algumas páginas para frente comigo. 1 Coríntios capítulo 6. Porque eu creio que o rei, ele quer isso. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 18. O pessoal de Corinto, de maneira geral, era uma cidade extremamente pecaminosa. Haviam cultos imorais e era uma coisa aceita pela sociedade, né? Hoje a gente vai ao cinema, vai ao shopping passear. O cara, naquela época, ele ia para tipo um prostíbulo, cultuar os deuses lá e ter relações sexuais, e era uma coisa normal. Por isso, quando eles se converteram, Paulo então instrui: olha, agora não. A coisa mudou de história agora. Então ele diz assim no versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Aí ele vai dizer o seguinte: por acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Ou seja, Deus deu o Espírito para habitar em vocês. E que vocês não são mais de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O rei quer entrar no templo dele para purificar. Nós não podemos fazer vistas grossas. Eu não estou falando de pecadão. Eu estou falando de pecadinho que muitas vezes é normal para nós. Eu estou falando de pecados que a gente comete como uma coisa normal e como se a gente fosse os coríntios. Não, mas olha, eu vou domingo na igreja, eu dou dízimo. Você precisa ver minha voz quando eu canto. Oh, glória a Deus. Não, ele não está interessado nisso. Ele está interessado em habitar num templo puro, limpo. Deus, Ele espera de cada um de nós arrependimento, é mudança. Eu tenho escrito isso nas cartas que eu tenho jogado no nosso devocional diário, em que Deus sempre chama a sua igreja ao arrependimento. Muda. Jesus foi aclamado como rei, ele oficialmente purificou o templo,
E em terceiro lugar, e último lugar, ele amaldiçoou uma figueira. Algumas pessoas falam, não entendem isso. Falam, mas para aí, não era tempo de figueira, de figo? Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Ele amaldiçoou essa figueira como um exemplo da nação de Israel. E como exemplo de todo aquele que continua com o coração fechado para ele. Volta comigo lá para 21. A partir do versículo 18. Mateus 21, a partir do 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como? Como que a figueira secou tão depressa? Segura isso aqui, vai lá para trás, lá no profeta Isaías comigo, capítulo 5. Deus, ele é paciente demais da conta com a gente. Ele foi paciente demais com a nação de Israel. Isaías capítulo 5 diz assim, cantarei para o meu amigo, versículo 1 de Isaías 5, cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha, na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então, quando Jesus está amaldiçoando essa figueira, ele está usando a figueira como uma ilustração dessa nação de Israel, porque não adianta aclamar Jesus como rei, se a vida não evidenciar frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, deixe-me terminar esse estudo, esse bate-papo com vocês hoje à noite. Coloca no seu coração, nada acontece por acaso. Eu sei que é muito difícil a gente entender isso. Não estou pedindo você para entender. Mas nada acontece por acaso. Deus, ele tem um plano. Ele tem um plano que envolve cada um de nós. Você sabia disso? Você faz parte do plano de Deus. Isso é maravilhoso demais. Tem um hino que nós já cantamos aqui, que fala sobre isso. Deus tem um plano para cada criatura. Ele tem um plano para a sua vida. Talvez você possa até dizer, para aí, Titão, parece que Deus, ele errou no plano para a minha vida, porque o negócio está feio. Ele não erra. Você se lembra de uma mulher chamada Noemi? Graciosa. Ela foi dada em casamento a um jovem chamado Elimeleque. Nem foi escolha dela, porque naquela época as mulheres não escolhiam, elas eram entregues. E um certo dia, Elimeleque tomou a decisão de sair de Belém, que é chamada a terra do pão, e foi para Moabe. Os moabitas eram um povo inimigo de Israel, era um povo pagão, idólatra. Já pensou? E essa mulher acompanhou seu marido, sair da casa do pão,
de Belém, para ir morar numa terra pagã. Pois bem, eles foram, porque tinha uma seca muito grande em Judá. Mas a Bíblia diz que lá, os dois meninos, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e lá os moleques casaram. Uma casou com uma jovem chamada Ruth, e outro casou com uma menina chamada Orfa. O tempo passou e Elimeleque faleceu, pegou Covid. Passou o tempo, o Malom e o Quilion também morreram. Noemi não tinha para onde correr. Viúva, sozinha e pobre. Então ela disse para as 2 noras: olha, vocês são jovens, eu não tenho filhos para dar para vocês, vão para a terra de vocês e lá vocês conseguem um outro marido. E as 2 choraram, mas uma chorou com lágrima de crocodilo, a Orfa. Vou te dizer. E foi. Mas Ruth fala uma coisa maravilhosa. Ela diz assim: olha, minha sogra, onde você for eu vou. Onde você pernoitar, eu vou pernoitar com você. Você é minha família, o seu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. E que Yahvé faça comigo qualquer coisa que Ele quiser, que outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Puxa vida, eu já usei isso para pregar em casamento. É forte demais esse texto, maravilhoso. E as 2 vão, 2 mulheres, 2 viúvas, 2 paupérrimas, voltam para Judá. A vida estava tão miserável que Noemi diz assim: olha gente, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque a vida está tão amarga. Parece que Deus escreveu errado a história dessa mulher. Ô, tanto sofrimento, sou. Mas o nosso Deus, Ele não erra. Ele sabe o que faz. Como um bom pescador, Ele foi lá naquela terra pescar uma jovem chamada Ruth, porque ela acompanhou Noemi. Ela foi rebuscar milhos, grãos para matar a fome dela e da sogra. E Deus a direcionou justamente para um terreno de um camarada chamado Boaz, que era da descendência de Davi. Vocês acreditam num trem desse? Eu fico perplexo quando eu leio a Bíblia, eu fico maravilhado, lágrimas caem nos meus olhos, porque eu falo: Deus, o Senhor agia de uma forma parece tão grande, e nos nossos dias o Senhor parece que não está agindo, ué. Mas Ele está, a gente que não vê. Moral da história, para andar mais rápido, né? Boaz casou-se com Ruth. Ela engravidou. Teve um filho chamado Obed. Obed cresceu, teve um filho chamado Jessé. Jessé cresceu, teve um filho chamado Davi. Olha só. Olha só. Deus, soberanamente, todo-poderoso, tem o controle de cada vida nas mãos dele. Ele foi lá trazer essa mulher para fazer parte da genealogia do seu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Deus é grande demais. Deus é grande demais. E eu quero terminar chamando a sua atenção, perguntando: qual é o seu problema hoje à noite? Qual é a sua tristeza? Qual é a sua dor? Sabe qual que é o nosso problema, Daniel? É que a gente quer uma solução. A gente não sabe conviver com as dificuldades. A gente não sabe dizer: Senhor, se o Senhor colocou isso na minha vida, é porque o Senhor tem um propósito. Eu não entendo esse propósito, mas o Senhor tem um propósito, o Senhor tem. E eu quero usar o apóstolo Paulo, o último texto com vocês. 2 Coríntios, lá no capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Estão aí comigo? 2 aos Coríntios, capítulo 12.
Eu quero dizer para você, meus queridos, e não é falta de fé, não. Às vezes até é. E a gente tem que pedir perdão para Deus. Mas às vezes, os problemas da nossa vida não têm solução. O apóstolo está narrando aqui, desde o 11, que ele de fato é um apóstolo. Ele foi escolhido por Deus. Ele deu provas diante da igreja, com sinais, prodígios, milagres, que só os apóstolos faziam. E aí então ele conta uma experiência. Ele usa um outro homem. Algumas pessoas falam, mas por que ele não falou Paulo? É uma forma didática de se escrever, demonstrando humildade. É tão diferente daqueles líderes hoje que falam que foi lá no céu, conversou com Jesus, né? É uma empáfia danada. Mas Paulo diz assim, olha, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido, lícito falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora ele começa com o problema dele. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne. A palavra espinho aqui, gente, eu estava pintando ali com o Augusto, encostei num cacto, entrou um espinhozinho aqui. Vocês estão vendo? Não é essa palavra espinho aqui, não. É uma estaca. É um negócio que entra na carne para arrebentar. Então ele está dizendo, olha, para que ele não se orgulhasse, ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne dele. A gente não sabe o que é isso, graças a Deus, porque a gente não sabe. Porque essa palavra pode servir para qualquer um de nós. Porque se ele tivesse falado qual é o problema, aí você dizia, graças a Deus que eu não tenho esse problema. Mas ele deixou o negócio aberto para que cada um de nós possa entender que o nosso problema também é assim. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei, clamei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, não. O seu problema, Paulo, não tem solução. Eu não vou tirar. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Então ele diz, quem está dizendo aqui, Deus está falando para Paulo, minha graça te basta, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está dizendo? Meu querido, Deus está dizendo que a sua oração, no meio do seu sofrimento, da sua dor, do seu problema insolucionável, sobe para Ele como um aroma tão gostoso. E uma pessoa que está no ar-condicionado orando não faz o mesmo efeito. A graça dele é suficiente para nos ajudar. E o poder dele vai transformar o nosso caráter para ser um caráter aprovado, de acordo com a vontade dele. E ele continua dizendo, portanto, olha aí, Paulo está dizendo, uai Deus, então já que o Senhor está dizendo que não vai resolver o meu problema, que a sua graça me basta, que o seu poder se aperfeiçoa em mim, então eu me gloriarei ainda alegremente. Estão aí comigo? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. É difícil um trem desse. Não é fácil. Eu não tiro de letra de jeito nenhum.
mas é assim que a gente tem que viver. Sempre olhando para a promessa de que Ele voltará. Aí sim, vai acabar com toda a pedreira. Mas eu chamo você para pensar nessa noite. Você confia que a sua vida está nas mãos de Deus? Você confia que Ele tem um plano perfeito para a sua vida? O salmista diz assim, olha, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, segunda, terça, quarta, quinta, quando eu tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até agora, 50, 70, 80, 100 anos, cada um deles foi escrito e determinado. Você ouviu o que eu estou falando? Cada um desses dias foi escrito e determinado, sem que nenhum deles houvesse ainda. Isso tem que me levar a me prostrar diante de Deus e agradecer. Dizer, Deus, eu não entendo. Porque o Senhor está dizendo que até mesmo aquelas coisas ruins que aconteceram na minha vida, faz parte do seu plano para mim. Então, Deus, me ajuda. Me ajuda a entender isso. E se eu não conseguir entender, ajuda-me a viver submisso à tua vontade. Porque um dia os meus olhos vão se abrir. E aí então, eu vou entender. Porque o que nós precisamos é crer no Deus da Bíblia. Esse Deus, Ele age em todas as coisas, boas e ruins, para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei se você ama a Deus, mas se você ama a Deus, pode sair daqui hoje à noite com essa convicção. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Você não entende, mas deixa o Papai do Céu controlar isso aí, porque Ele vai te levar para casa. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E você vai então olhar para trás e vai dizer, lembra dos discípulos? Eles não entenderam nada. Só entenderam depois. Muitas coisas na nossa vida a gente não vai entender. Só depois. Mas por enquanto, vamos confiar nele. Que Deus abençoe a todos. Temos mais um louvor.